E o nosso mural do sócio, os nossos sócios que participam desse programa, programa Brasil Cristão, e recebem na sua casa todos os meses a revista Brasil Cristão. É a Maria das Mercês Lisboa, de Cônego Marinho, Minas Gerais, Maria Nazaré da Silva Ribeiro, de Natal, Rio Grande do Norte, Osmar Garcia Barcarce, de São Paulo, capital. Muito obrigada a vocês que são os nossos sócios, e você que quer mandar a sua foto, o e-mail é brasilcristão@rs21.com.br ou pela caixa postal 1000, CEP 13 012 970, Campinas, São Paulo. E voltando a falar sobre a conversão de São Paulo. No próximo dia 25 é feriado em São Paulo, porque justamente nós celebramos o dia de São Paulo, apóstolo das gentes. Nós estamos aqui nesse programa com o Padre Antônio Ribeiro, ele é legionário de Cristo e está falando de um modo muito gostoso para nós dessa pessoa de São Paulo. Quem foi esse apóstolo, quem ele é e que exemplo ele é para nós. E nós conversávamos no bloco anterior sobre as cartas de São Paulo e vamos retomar, né, esse tema agora, Padre, falando um pouquinho, em poucas palavras, de cada carta de São Paulo. Né? A carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses, aos Gálatas, algumas um pouquinho menores, né, a Filemon. O senhor poderia resumir em algumas palavras o que dizem tenho cada... uma mensagem para meus irmãos que me escutam. Você que colabora com Brasil Cristão, você sabe que está prolongando a evangelização de São Paulo? Não tinha pensado isso. Você colaborando, fazendo-se sócio, você está sendo um Paulo no século XXI. Você sabia? Deite hoje com este pensamento. Eu colaborando com esta obra de evangelização, você está sendo pés de Paulo, boca de Paulo. Olha só, parabéns a todas as pessoas que colaboram para que esta obra siga crescendo, porque estamos justamente levando a mensagem de Cristo que passou através de São Paulo. E agora sim. O que o Padre Eduardo até muitas vezes falou é justamente que Jesus disse, né? Ele falou, proclamem em cima dos telhados. Na época eles subiam nos telhados para falar e que mais pessoas escutassem. E hoje em dia o que a gente tem em cima dos telhados são as antenas de TV. Então estamos cumprindo essa missão de Jesus. E se São Paulo estivesse hoje, ele teria não somente uma rede século XXI. Teria um programa em cada. Do século XXI. Aqui, lá, em todas partes. Por quê? Porque era um apaixonado. E hoje os meios de comunicação social são os meios mais eficazes para que levemos a palavra de Deus, a mensagem por todas partes. Já quisera São Paulo ter tido computador, wifi e todas essas coisas, o que não faria esse São Paulo, imagine. Tinha que ir de uma comunidade a outra, 3 meses em barco, naufrágio aqui, brigas acá. Hoje, é tão importante que colaboremos com estes meios de evangelização. Se nossos inimigos têm tudo em televisão, rádio e tal, por que nós, que somos seguidores de Jesus? E essas mensagens que ele deixou com tantas limitações são tão atuais para nós, né? Se nós comentarmos sobre cada uma das cartas de São Paulo, sabemos que elas valem para nós hoje, não é isso, Padre? Exato. Veja, por exemplo, Lisa, pegue Romanos, em poucas palavras. Por que escreveu essa carta? Porque queria corrigir interpretações a respeito da pregação de Paulo entre os pagãos. Então, ele via que se estava distorcendo a mensagem de Cristo. E ele corrige. Olha, isso não foi o que ensinei de parte de Jesus. Vai lá e puxa a orelha. Puxa a orelha em várias coisas. Cristo é o único Salvador. Não nos salvamos por nossas forças da lei. Aí está. Segundo, 1 Coríntios, maravilhosa carta. Qual é o objetivo? Trata de problemas vividos pela comunidade. Informações, decisões cruciais para um cristianismo primitivo. E aí começa, por exemplo, a trabalhar o ponto da pureza dos costumes, matrimônio, virgindade, ordem das assembleias, celebração eucarística, que não podemos celebrar a Eucaristia tendo brigas entre nós, ódios, como
eu quero ir a uma celebração eucarística, comungo, amém, e depois tenho ódios, brigas com meus irmãos. Celebrar a Jesus e não viver o E amor não que viver Jesus o amor. ensinou. Pois, segundo a Coríntios, alguns estavam questionando Paulo de Tarso, perseguidor. Não, este é um falso profeta de Jesus. E então ele defende, faz uma apologia. Eu sou autêntico apóstolo de Jesus. E inclusive com frases que parecem de soberba. Quem sofreu? Eu muito mais. Quem? Eu muito mais. Dizendo, eu fui escolhido por Jesus. E aí defende, e como ele consegue falar isso parecendo ser soberba, mas com muita humildade. para dizer, eu estou aqui não por mim, mas porque Cristo me escolheu de apóstolo das gentes. Depois, Gálatas, uma carta importantíssima, também faz apologia pessoal, porque muitos duvidavam dele, e é uma autêntica argumentação sobre a liberdade cristã e a universalidade da igreja. De novo, a liberdade cristã, que é a liberdade cristã, e a igreja que é universal para todos, na carta aos Gálatas. A igreja fundada por Cristo está destinada a todos. A todos. Porque Cristo veio para todos. É Salvador universal. E a nossa liberdade está ameaçada. E começam as ameaças de nossa liberdade. As más costumes, etc, etc, etc. Filipenses, uma carta maravilhosa, que foi escrita quando estava preso em Éfeso. Imagine, e de que trata? Uma carta maravilhosa, cheia de bondade, de mansidão, agradecendo a Deus esta oportunidade de oferecer todas as suas penas a Ele. E agradece à comunidade por estar rezando por ele, as ajudas que lhe fizeram com comida. Impressionante, uma carta que poderia estar ele muito, como diria, com muita raiva, amargurado, e uma carta com uma mansidão. Interessante. E São Paulo está preso justamente porque ele se tornou cristão, porque ele está anunciando o nome de Jesus, então ele é preso por isso, né? E mesmo estando preso, ele continua enviando as suas cartas e continua levando o nome de Jesus e o ensinamento. Efectivamente, e morre por isso, por ser pregador de Jesus até a final. Por isso morre, não por ter feito coisas más, não, por ser apóstolo de Cristo até a morte. Ele morre por Cristo, decapitado. Que maravilha, que maravilha. Tiveram que cortar a cabeça para que esse homem não falasse. Cortando a cabeça e a língua. E por isso em Roma estão as três fontes aí. Não? A cabeça rodou. Bateu 3 vezes. Impressionante. Tiveram que calar a boca desse grande pregador de Cristo. E quantas vezes ele chegou perto da morte, né? Foi apedrejado até arrastarem para fora da cidade achando que estava morto e de repente ele levanta e estava vivo. E naufragou 2, 3 vezes e depois, né? Como que ele parece que ressuscita várias vezes, mas na verdade ele não chega a morrer porque Jesus sabe que ele ainda vai fazer muito pela igreja dele. E aí nas cartas, depois mesmo estando preso, como ele contribuiu para que a igreja crescesse muito com as cartas que ele deixou. Efectivamente. Depois temos as cartas chamadas escatológicas. Que palavra, não? Escatológica significa as cartas que nos preparam para a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, querido ouvinte, é quando veio Cristo em Belém. Mas Cristo virá por segunda e última vez ao final dos tempos. Então, ele diz, temos que preparar-nos com a oração e a vigilância. E alguns que estavam lá sem fazer nada, dizendo, como já está vindo Cristo, melhor ficamos aqui sem trabalhar. E ele disse, não, ponham-se a trabalhar. Trabalhem pela sua salvação. Quem não quiser trabalhar, é só não comer também. Que não coma. Pronto. Quem não trabalhe, que não coma. Fantástico. Então, lhes disse, sim, é verdade. A vinda de Cristo pode ser em qualquer momento. Depois da nossa morte já está para nós. Mas temos que estar vigiantes e orando e fazendo bem. Então, são cartas maravilhosas, 1 Tessalonicenses, 2. Depois está esta carta maravilhosa, Lisa, a Filemón, que era uma carta muito pequenininha, mas... Sim, le recomenda, ai, meu amigo Filemón, trata-me com muito cuidado. A Onésimo, que era um escravinho, trata-me como se fosse um filho.
quase estava dizendo São Paulo nessa carta, olha, seguindo a Cristo, o Evangelho de Jesus, temos que acabar com a escravidão. Já está implícito aí nessa carta. E todo tipo de escravidão. De toda escravidão. Então, trata-me como se fosse meu filho, teu filho. Que bonita carta. Sim. Para aquelas pessoas que escravizam. Não são tiram cristãos. Proveito dos outros, porque hoje em dia nós não temos a escravidão daquele modo como acontecia antigamente, mas quantas pessoas tiram proveito de outras, né? Muitas vezes na empresa, no trabalho, e acabam querendo ganhar dinheiro em cima do suor do outro. Quanto tipo de escravidão nós temos hoje em dia e como nós precisamos dessa carta de São Paulo hoje e vivê-la hoje também. É atualíssima. É atualíssima. Depois está a carta aos Colossenses, muito alta, porque é uma carta cristológica, defendendo o primado de Jesus. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Olha ele que se diz exatamente, não, Cristo é mais um profeta, como Buda, como Alá, como pastor Jiménez aí na Argentina, e como aqui o pastor, como se chama, da Igreja Universal. Não me lembro agora. Não, Cristo não é um pastor mais, Cristo é o único mediador. O único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Os outros profetas, muito bem, que fazem muita coisa boa, mas Cristo não é mais um, é o único e universal Salvador. Isto é fantástico. Então, esta Colossenses é uma carta cristológica. E Efésios é uma carta eclesiológica, defendendo a igreja, prolongação de Cristo. Prolongação. E ofender a igreja é ofender a Cristo. Ofender ao Papa é ofender a Cristo. Ofender aos cristãos batizados é ofender a Cristo. Porque Cristo se identifica com cada um de nós. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se eu não te estou perseguindo vos. Cada cristão sou eu. O que fizerdes com os irmãos mais pequenos, comigo estás fazendo. Então, é uma carta eclesiológica para dizer como a igreja é sacramento universal de salvação. E nesse documento do Ratzinger, da doutrina da fé, Dominus Jesus, aí diz claríssimo, e esse documento fez furor. Muita gente entendeu errado e distorceu o que ele quis dizer. Porque a primeira parte é Cristo único e universal, mas a igreja é continuadora dessa mediação universal. Como? A igreja, sim. É muito ousado esse documento. E São Paulo até usa justamente a figura da igreja como esposa de Cristo, né? Essa figura toda esposa deve ser para o seu marido como Cristo é para a igreja. Então, realmente, testemunhos belíssimos, o que São Paulo deixou para nós. Você que ainda não leu as cartas de São Paulo, comece, quem sabe pela carta menor, a carta Filémon, né? Comece lendo as cartas de São Paulo e você vai ver que testemunho riquíssimo que tem para nós. E terminamos com as cartas aos pastores, aos bispos. Quais são as duas cartas? Timóteo e Timóteo, que eram já bispos, e les está dando uns conselhos maravilhosos. Renova cada dia a graça da imposição, a graça de nosso dia de ordenação. Que precioso. E le dice como deve ser, manso, sóbrio, etc. Preciosos conselhos que são atuais para todos nós, sacerdotes e bispos. Com certeza, e devemos seguir, né? E toda a igreja deve realmente seguir e refazer os seus votos sempre ouvindo as palavras de São Paulo. Nós queremos colocar aqui, né, mais algumas pessoas que participaram para nós, o Edelson Busto, de Adamantina, São Paulo, a Cláudia Pereira Souza Santos, de Teresina, no Piauí, a Maria Helena Massacano, de Campinas, que pede oração por ela e pela conversão da família, e também pede oração a Tânia Regina Ferreira, de Varginha, Minas Gerais. Todos esses nomes serão colocados nas intenções de oração aqui da Rede Século XXI em todas as nossas missas. Nós queremos convidar a você que se interessou aí pela história de São Paulo, pelo testemunho de São Paulo para nós, no próximo sábado, que é dia 25, dia 25 de janeiro, às 16h45, nós teremos um programa com o cardeal Dom Odilo Scherer. Ele vai falar um pouco mais sobre São Paulo. Então, você que quer escutar um pouco mais de São Paulo, o Padre Antônio falou tão bem para nós, mas deixou aquele gostinho de quero mais, quero aprender mais. Você pode, então, acompanhar conosco, dia 25 de janeiro, às 16h45.
Então, como nós prometemos no início, nós vamos fazer o sorteio. As pessoas que participaram conosco, né, vão concorrer ao CD As Mais Lindas Canções da Igreja Católica. Então, vamos tirar aqui o nome, é o Edelson Busto, de Adamantina, São Paulo. Recebeu, então, o CD. E aqueles que se tornaram sócios concorrem, então, ao kit. E quem leva o kit hoje é a Marli Tavares Soares Silva, de Pereiras, Maranhão. Que Deus abençoe, muito obrigada a cada um de vocês. E pediria, então, ao senhor padre que desse a bênção, né, para cada uma das pessoas que participaram, todos que estão assistindo, em especial pelas pessoas que pediram oração. Mas, sobretudo, um convite. Ler a São Paulo. Que seja o propósito deste programa que fizemos. Cada dia, 2 linhas, 5 linhas. E vamos, então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus les abençoe. Amém. Que Deus abençoe a você e continue toda quarta-feira aqui com o programa Brasil Cristão.